Abortos no mundo em 2021 já superam mortes por Covid em toda a pandemia. É o que diz o site Aletheia. Segundo o World Methodist, nesta manhã os abortos em 2021 ultrapassaram 2,038 milhões, superando os 2,033 milhões de mortos por Covid. Abortos no mundo em 2021 já superam mortes por Covid em toda a pandemia. Na manhã desta segunda-feira, 18 de janeiro, a soma das mortes provocadas pela Covid-19 em todo o planeta ao longo dos últimos 12 meses ultrapassou os 2,33 milhões. Nesta manhã, o total de abortos feitos no mundo somente em 2021 já superou essa dramática marca. Foram mais de 2,038 milhões de abortos desde o dia 1º de janeiro. Isso mesmo, só nos primeiros 17 dias e meio do ano de 2021, os abortos propositais já são mais numerosos do que toda uma pandemia histórica do Covid-19 ao longo de um ano inteiro. A fonte dos dados é o site World Methodist, um painel de estatísticas mundiais que apresenta números a partir de fontes oficiais. Ele mostra, por exemplo, que do dia 1º de janeiro de 2021 até amanhã deste dia 18 do mesmo mês, já nasceram 6,7 milhões de pessoas, enquanto faleceram 2,8 milhões de seres humanos, sem contar os casos de aborto. Os números do World Methodist, por mais chocantes e inacreditáveis que pareçam, guardam coerência com os dados históricos da própria Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo estatísticas da OMS, confirmadas pelo Instituto Guttmacher, em 2015 e 2019, foram realizados em média 73,3 milhões de abortos não espontâneos por ano, ou seja, uma média de 6,10 milhões de abortos por mês. Além disso, dados de 2018 do Center for Disease Control, ou Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mostram que só nos Estados Unidos as mulheres negras são levadas a abortar 3 vezes mais do que as mulheres brancas. 33,6% dos bebês que foram mortos em abortos eram negros. Embora a população negra no país represente apenas 12,3% da população. Incrível, né? A gente chora, se entristece com a pandemia, mas porque hoje a pandemia atinge diretamente a nós. E como os abortos não nos atingem, entre aspas, a gente não vê aquilo que está acontecendo, a gente não sente o que sentem esses bebês. E já são mais numerosos os números de abortos em menos de um mês do que o número de mortes por Covid-19 em toda a história, desde que começou a pandemia mundial. Eu peço a você que compartilhe essa matéria para que conscientizem as pessoas de que os bebês sofrem por mês mais do que todas as famílias, mais do que todas as pessoas que já morreram em toda a história da pandemia. E isso não é de hoje, isso já vem de longos e longos anos, décadas. Por mês, morrendo mais bebês do que em toda a história da pandemia morrem pessoas. Então compartilhe essa matéria para que
as pessoas tenham consciência e talvez um dia o mundo fique um pouco melhor, um pouco mais consciente de que é mais fácil e melhor tomar uma pílula ou usar um método de usar camisinha, preservativos, do que simplesmente ir lá brincar, fazer um filho e depois matá-lo dessa forma dura. Se você discorda de mim, comente lá no Facebook. Eu vou ler seus comentários no mesmo local de onde você clicou nessa matéria. E ainda que você concorde, comente lá também, para que eu veja que alguém concorda com o que eu estou falando, ou para que eu veja também que alguém discorda disso, e eu entenda o porquê de você discordar de algo que atinge apenas aos bebês e não a você nem a mim. Compartilhe essa matéria e deixe seus comentários no mesmo local de onde você usou para acessá-la, na mesma rede social. E eu volto logo mais com mais informações a respeito deste triste acontecimento, mas que acontece há décadas e não vemos. Como vemos o coronavírus nos atacando, porque atinge a nós e não a esses bebês. Então, comente e compartilhe para que eu saiba a sua opinião. E eu volto logo mais com mais informações a respeito deste triste acontecimento.